o motivo real, infelizmente, o motivo real, porque nós, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, da qual eu também faço parte, 27 anos congregando nesse ministério, porque nós temos perdido milhares e milhares de obreiros, de pastores e de membros. Por que nós temos perdido? Por alguns motivos, mas eu vou citar dois. Falta de valorizar os nossos pastores, obreiros e obreiras, e falta de respeito com os antigos do ministério. Falta de respeito com aquelas irmãs mais antigas, com aqueles irmãos mais antigos que estão com cabelo branco dentro dessa igreja. Irmãos, eu não consigo aceitar tudo que estão fazendo dentro do ministério. Toda essa mudança repentina. Porque quando você volta um pouco atrás e vê os cultos, a preocupação, a dedicação do missionário Davi Miranda em zelar da doutrina, um homem que chorava pela doutrina de Cristo, um homem que orava dia e noite, passava madrugadas em oração para que Deus pudesse cuidar do seu povo, para que a igreja ela continuasse vivendo a doutrina de Cristo. Infelizmente, o pecado ele não entra na vida de uma pessoa dentro de uma igreja de um dia para o outro. Assim aconteceu com a Igreja Assembleia de Deus, Batista, todas essas igrejas antigas. Tinha uma doutrina que está escrito nessa palavra. Por que a gente não vê mais Deus dentro das igrejas hoje? Por que a gente não vê? Porque quando você vai lá para o livro de João, no capítulo 9 e no versículo 1, se eu não estou enganado, lá está escrito assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Mas aquele que persevera na doutrina de Cristo, este tem, tanto ao Pai como ao Filho. Se eu persevero em guardar a doutrina que está aqui escrito nessa palavra, está escrito: eu tenho a Cristo em minha vida. Se eu não guardo, eu não tenho a Cristo na minha vida. Este é o motivo porque a nossa igreja vem caindo dia após dia. Este é o grande motivo porque os milagres cessaram. Irmãos, eu fico muito penalizado pela vida de irmãos e irmãs que estão tanto tempo no ministério, que deram a sua vida por essa igreja, para ver Deus operar, para ver Deus fazer sinais, deram a vida por este ministério. Missionário Davi Miranda, ele deu a vida por este ministério, morreu pregando a verdade. Muitos criticavam porque é normal. Uma live como essa aqui, eu entendo que vai entrar pessoas aqui que vai criticar, que vai me chamar de fofoqueiro, vai dizer que eu não tenho o que fazer. Isso é normal. Só que eles não entendem que eu não estou aqui difamando a igreja que eu mesmo congrego. Eu estou aqui defendendo a verdade da palavra de Cristo, ao qual Deus nos manda defender. É isso que eu estou fazendo. Porque a Bíblia diz que convém que venha as heresias, para que aqueles que são sinceros se manifestem no meio deles. Então, os sinceros que congrega dentro da Igreja Pentecostal Deus e Amor jamais vai aceitar a pouca vergonha que eles estão fazendo hoje. Jamais vai aceitar aquele telão em cima do altar, jamais vai aceitar uma igreja preta, pastores que aceitam igrejas pretas, é porque perderam o temor de Deus. É porque ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, aqui para nós, não seja hipócrita, vamos ser sinceros.
Você já viu tanto de gente que a gente perdeu? Quantos pastores, quantos homens e mulheres de Deus, usadíssimos por Deus dentro da nossa igreja, que arrastava a multidão, que ganhou milhares de pessoas para Cristo, saíram do ministério. Quantos pastores, quantas obreiras e obreiros não estão mais no nosso ministério? Por quê? Irmãos, a nossa diretoria, infelizmente a Débora Miranda, ela está cega. Está cega. Ela está seguindo o mesmo caminho de Eli ou até pior. Eu não tenho que amar o meu filho acima de Deus. Eu tenho que amar primeiro a Deus. Se o meu filho começa a implantar coisas que eu estou vendo que não convém para a igreja, não convém para o ministério, que isso não é legal, eu não vou fazer por amor dele, porque o meu amor tem que estar em primeiro lugar por Cristo. Por Cristo. Irmãos, por que o Lorival de Almeida está em cima de uma cadeira? Nós não precisamos falar, a gente já sabe. Rebeldia. Porque quando o homem está lá no topo, ele acha que manda e desmanda. E quando Deus usa os pequenos para profetizar, sabe o que acontece? Eles desprezam. Irmãos, você sabe disso. Hoje não se prega mais doutrina. É uma e outra igreja nossa que se prega doutrina, se prega contra o mundanismo, se prega contra o pecado. Quando você vai pregar em algumas igrejas nossas, os pastores dizem, você vai matar as almas, com aquela bocona, vai matar as almas, você não pode pregar isso. Perderam a visão. Perder a visão. Não tem noção do que estão falando. As pregações do missionário e de muitos pregadores que pregavam, tanto na Deus e Amor, como Assembleia e outros ministérios, que eram mensagens duras contra o pecado, nunca matou a alma, irmãos. Muito pelo contrário, as almas aceitavam Jesus chorando e se voltava para Deus. Se voltava para Deus. É a realidade. Só que muitos pastores que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, vão aceitar tudo que estão fazendo. Vão aceitar tudo que estão fazendo. Né? Vão aceitar tudo. Pode pintar a igreja de preto, pode enfeitar a igreja como boate, pode pular carnaval dentro da igreja, pode pular axé, pode fazer gastar uma fortuna com aquele cenário caríssimo. É para isso que eles estão usando os nossos dízimos e as nossas ofertas, para gastar com um cenário caríssimo. E aonde está a nossa irmã Irene Miranda? Está sentado na cadeira de Eli e os filhos passando a mão e fazendo tudo o que quer dentro da igreja. Ah, mas isso não tem nada a ver. O que tem que haver um jogo de luzes? O que tem a ver uma igreja pintada de preto? Irmãos, a igreja não é uma igreja satânica para a gente pintar ela de preto. Nós não precisamos jogo de luzes. O Regenere, quando ele tomou força dentro da igreja, liderado pelo Davi Neto, irmãos, ele está acabando com a igreja. O Davi Neto já postou, ele já falou, batizar, nós vamos batizar a nossa juventude no mesmo batismo, no mesmo rio, mas enquanto a discipular, enquanto a ensinar, eu vou ensinar, disse ele. Agora imagine, a nossa juventude, que vai ser os futuros pastores de amanhã, discipulado pelo Davi Neto, irmãos, sinceramente dizendo, nós vamos chegar a um tempo, se Jesus demorar mais 30, 20 anos para arrebatar a igreja, nós vamos chegar a um tempo dentro da nossa igreja, irmãos, que sinceramente dizendo, a gente vai ter que tolerar
tanta coisa que você não vai acreditar. Sinceramente dizendo, já não dá para acreditar que a igreja Deus é Amor, a igreja chamada a Igreja dos Milagres, a igreja rígida que pregava a doutrina, pregava a verdade, já não dá mais para acreditar que é a igreja Deus é Amor com tudo que estão fazendo. Sinceramente, eu não consigo tolerar tudo isso. Não estou fofocando, não estou falando mal do ministério, muito pelo contrário. Irmãos, eu estou defendendo a verdade que poucos têm coragem de defender. Eu estou defendendo a verdade que você, pastor covarde, você não tem coragem de defender. Você não tem coragem porque você ama mais o seu cargo do que a Cristo, do que a doutrina de Cristo. Nem doutrina você prega mais, você não sabe nem o que é isso. E eu estou aqui para defender a realidade que vocês não têm coragem de defender. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vocês não amam as almas. Vocês não amam as almas. Irmãos, a coisa é muito séria. Débora Miranda se corrompeu. Recentemente Deus deu uma revelação para nossa irmã Eli Borges. E ela estava me contando, irmãos, a situação. Ela estava me contando o que vem caminhando, o que vem acontecendo dentro da igreja. Não vai demorar muito para eles abrir as portas de vez para o mundo e para o pecado. O Espírito Santo já não opera mais. Sabe como que Deus opera? Em particular na vida do sincero, na vida daqueles que não se corromperam. Irmãos, eu te dou um conselho de Deus. Você que está do outro lado, não se corrompa, não se entregue à vaidade, não vá por aquilo que eles estão fazendo. Não siga o exemplo da Débora Miranda. Ela não é exemplo para nenhuma mulher do ministério. Não siga o Davi Miranda Neto. Não siga a diretoria. Não siga os corruptos, aqueles que se corromperam, aqueles que não aceitam mais a pregação da verdade, se corromperam pelo engano do pecado e não estão aceitando mais a verdade. Quantos saíram, irmãos? O nosso irmão Emerson Nunes, um grande homem de Deus, recentemente agora nosso irmão pastor Alex, quem não lembra do nosso irmão pastor Jones Manjo, um grande homem usado por Deus, que cuidava e zelava da doutrina de Cristo com grande entendimento? Todos esses homens foram cortados fora, viu? Mas com a mesma moeda que eles estão medindo, eles vão ser medidos. Com a mesma situação que eles estão fazendo, Deus vai julgar eles também. Viu? Porque todos esses homens foi Deus que enviou para pregar a verdade. E eu estou aqui como mais um, alertando que se eles não mudar, se eles não se voltar para Deus, a mão do Todo-Poderoso vai punir eles com muita justiça e com muito peso. E vocês vão ver isso acontecer. Amém? Que Deus te abençoe. Não se corrompa. Continue guardando a verdade. Viu? Continue guardando a verdade. Não siga o exemplo dos infiéis. Siga o exemplo dos mais fiéis de dentro da igreja. Que Deus te abençoe. A paz de Cristo alcance a sua vida. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe, curta. Vamos defender a doutrina que nós aprendemos. Que Deus te abençoe.